aqui uma questão que envolve as contas de patrimônio líquido. Então, nós tivemos o saldo de 2015, capital subscrito, reserva legal, reserva de capital, reserva estatutária. Tivemos o lucro líquido do período e as alterações. Devido a essas alterações, o valor destinado à reserva legal, aí nós temos uma questão de constituição de reserva, onde serão destinados 5% do lucro líquido, foi de R$ 415, e como sabemos que o valor da reserva legal não poderá ser superior a 20% do capital subscrito, que nesse caso foi de R$ 30 mil, ele deverá ser de R$ 6 mil é o máximo, né? Como a conta já possui um saldo de 5.838, nós vamos complementar essa reserva legal, ou seja, a parcela que será destinada à reserva legal será somente de R$ 162. Recapitulando, a reserva legal ela não pode exceder a 20% do capital subscrito. O capital subscrito dessa empresa foi de R$ 30 mil, ou seja, o máximo de reserva legal, do lucro líquido destinado para a reserva legal, é de R$ 6 mil. Como o saldo dessa conta no período anterior era de 5.838, só nos resta complementar, ou seja, destinar à reserva legal o valor de R$ 162. Tá? Então, é a letra A, R$ 162. Aqui nós temos, na número 42, uma questão de 2016 também, que diz que uma sociedade empresária efetuou a aplicação financeira em 1º de novembro de 2015, para resgate em 31 de janeiro de 2016, no valor de 2 milhões, com taxa de 2% aos juros, ao mês, com capitalização composta. Por ocasião do resgate, será retido imposto de renda no valor de 15%, alíquota de 15%, e o banco forneceu as seguintes informações. Então, nós temos ali a aplicação, o rendimento da aplicação, cada mês, né? Novembro, primeira a 30 de novembro, dezembro, janeiro e final de janeiro, e o resgate ali no final. Nessa sociedade, o valor da receita financeira a ser reconhecida em janeiro, de acordo com as normas, será de... Aí nós temos... R$ 41.616, que é justamente o valor do rendimento aqui. Então, não tem nem cálculo para fazer. Foi a soma ali dos rendimentos. Coloca de novo aí, Islan. A questão? Sim. Não, o slide, perdão, o slide, referente a 42. Esse que deu esse valor de 41.606. Não tem a resolução, só tem o gabarito. Sim, pode ser. Essa aqui é da anterior, né, da 41. Deixa eu... A gente vai aplicar ali, no caso, fazer um juros composto, né? E vai aplicar a alíquota de 15% sobre o imposto de renda. Eu tenho 20 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu mando o cálculo para vocês dessa questão, que é bem simples. Mas se eu fizer agora vai demorar um pouco. Eu vou mandar o cálculo direitinho para vocês já no gabarito. Beleza? Que é um cálculo bem tranquilo. Mas eu vou botar lá junto com esse gabarito aqui. Que eu acho que eu pulei. Beleza?
Vamos avançar aqui, e aí eu coloco tudo. A 43 diz que uma sociedade apresentou as informações abaixo e está pedindo, com base nos dados apresentados, o caixa gerado nas atividades operacionais. Estamos diante de uma questão de DFC. Então, se vocês observarem, o exame de suficiência cobra bastante demonstração do fluxo de caixa. E aí ele pede para você calcular o valor do caixa gerado nas atividades operacionais. Então, nós tivemos ali receita de vendas, tivemos a variação positiva de contas a receber de R$60 mil e o recebimento de clientes, que é a diferença da receita menos o que foi recebido de contas a receber. Pagamento de fornecedores, ou seja, o recebimento de cliente menos o pagamento de fornecedores, é justamente o valor gerado nas atividades operacionais. Recapitulando, a demonstração dos fluxos de caixa, ela é dividida nas atividades operacionais, que são as principais operações geradoras de receita, né? Então, nós temos ali pagamento de fornecedores, recebimento, tal, de recebimento de clientes, pagamento de impostos e as atividades de financiamento, que são as oriundas, ou seja, os gastos e os recebimentos oriundos das atividades de financiamento com capitais próprios, capitais de terceiro, e as atividades de investimento, que são as geração e consumo de caixa das atividades com ativo imobilizado, ativo de longo prazo, investimento. E a questão, ela nos fornece poucas informações, então nós temos receita de vendas, a variação positiva do contas a receber, que é o saldo do ano anterior mais o saldo do ano, um saldo menos o outro, então teve uma variação positiva de 60 mil. E pagamento de fornecedores, compra de imobilizado fluxo das atividades de investimento. Então, nós temos, ele já até dá uma pista, né, na alternativa, com base nos dados apresentados, o caixa gerado nas atividades operacionais. Significa que restou 10 positivo nas atividades operacionais. Recebimento de clientes, que foi a receita menos a variação do saldo da conta de clientes, e o pagamento de fornecedores, que a questão forneceu aqui, 20 mil. Então, ele já deu até na ordem, né? Ficou bem mais fácil. E essa variação resultou numa geração de caixa de R$10 mil. Então, a resposta é a letra A. A 44 é questão de impostos sobre venda, né? Sobre compras, na verdade, custo de estoque, CPC 16. Diz que a empresa apresentou em janeiro de 2016 os saldos no balancete referente às vendas, o registro de ICMS sobre as compras. Então, nós temos o ICMS a recuperar de 15 e o ICMS a recolher de 10. De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que o registro contábil a ser efetuado para a operação do ICMS é de... Aí nós vamos fazer aquele confronto, né, do que tem para pagar, do que a gente teve de crédito. Então, a gente tem que fazer um lançamento para poder zerar a conta de crédito ou zerar a conta de débito. Então, o ICMS a recuperar, como ele foi maior ao valor do ICMS a recolher, a gente já deduz que teremos um crédito para o mês seguinte.
Então, a conta de ICMS a recolher ela vai ser zerada. Então, nós temos o lançamento de débito de ICMS a recolher e crédito de ICMS a recuperar. Então, a conta de ICMS a recuperar vai ficar com saldo de 5 mil. Letra D. Então, o lançamento, né, seria esse aqui. Débito de ICMS a recolher, a ICMS a recuperar. Para a gente apurar o ICMS, por exemplo, a conta que tiver maior saldo, ela sempre vai continuar com saldo. Então, por exemplo, eu tive aqui nas compras 15 mil reais. Comprei bastante, tive um crédito de 15 mil reais. E vendi o equivalente a 10 mil reais de ICMS. Então, no confronto dos débitos e dos créditos, ou seja, do ICMS a recuperar menos o ICMS a recolher, ainda me restou de 5 mil reais de crédito para poder compensar no mês seguinte. Ah, mas você está falando de crédito e débito, mas a natureza das contas é o contrário? Justamente. Quando eu falo de ICMS, eu estou falando de um crédito fiscal. E quando eu falo de ICMS a recolher, é um débito fiscal. Agora, a natureza das contas, ICMS a recuperar, ela é devedora, e ICMS a recolher, ela é credora. É ativo e passivo. É isso. 44, letra D. 45 uma transportadora fez contrato de seguro para um de seus caminhões, cuja vigência é de 12 meses, cujo início é 1º de dezembro de 2015, e o caminhão está avaliado em 360 mil. O prêmio total pago à vista, em parcela única, foi de 18 mil reais. O valor da franquia será de 15 mil reais. Considerando o regime de competência, com base nos dados informados, o montante a ser apropriado como despesas de seguros em dezembro de 2015 é de... Aqui a gente está naquela situação de despesa antecipada, né? Nós temos que dividir por 12. Lembra daquela aula de tributária onde nós contabilizamos o IPVA, o IPTU, nós dividimos e apropriamos mensalmente? O raciocínio é justamente o mesmo. O valor do prêmio total é de 18 mil e sua vigência é de 12 meses, ou seja, 1.500 é a despesa mensal. A gente vai apropriar 1.500 para janeiro, 1.500 para fevereiro, isso conforme o tempo for passando, né? Nós vamos, no caso, contabilizando no resultado. Como o seguro foi contratado em 1º de dezembro de 2015, no final de dezembro, a empresa deverá reconhecer um mês da despesa. Então, nós estamos em dezembro, contratamos um seguro de dezembro desse ano até o outro ano. A gente vai dividir por 12 e a questão está perguntando quanto que deve ser apropriado na conta de despesa no mês de dezembro. Então, a letra B, que seria uma parcela desse, que seria 1.500. Ok? Quarenta e seis. Opa. Essa despesa antecipada, ela é uma conta lá do ativo circulante, tá? E conforme nós vamos... É igual a de IPTU apropriar. A gente vai, conforme vai contabilizando no resultado, a gente vai tirando dessa conta até ela zerar. No final do contrato, no final do período de vigência, essa conta ela vai zerar, igual o IPTU lá no final do ano. É bem fácil.
E aí a gente denomina como despesa antecipada. 46 é de depreciação. Um hotel adquiriu também uma questão bastante cobrada no exame de suficiência. É certo cair questão de depreciação. Um hotel adquiriu uma cadeira para aquecimento de água, caldeira, uma caldeira para aquecimento da água a ser consumida pelos hóspedes e pagou por isso 10.800 à vista. O fornecedor ficou responsável pela entrega do produto. Para a instalação da referida cadeira, o hotel pagou 3.600. Vida útil da cadeira 10 anos, valor residual 2.400. Caldeira ficou pronta para uso em 1º de agosto, ou seja, a depreciação passa a contar nesse período. E a depreciação utilizada será pelo método linear. Então, a despesa com depreciação, nós temos ali a vida útil de 10 anos e o valor depreciável foi de 12 dividido por 10 anos, né? Então, nós temos ali o valor da depreciação de 1.200 ao ano, dividindo por 12, R$100 ao mês. Uma questão bem simples, né? Letra B. Lembrando que cadê? Nós tivemos aí um valor de instalação, tá? Então nós somamos e retiramos o valor residual. Então o valor depreciável vai ser 10.800 mais 3.600 menos 2.400. R$12.000 é o valor depreciável. Divide esse valor por 12, eu tenho uma depreciação de 1.000 ao ano. Como ele quer saber uma depreciação do mês de agosto, né? Aí nós dividimos por 12. Quer dividir já, né? Deu 12.000 dividido por 12, deu 1.000. E aí a depreciação de agosto, 12.000 dividido por 12, né? Então nós temos 100 ao mês. Eu confundi, né? 1.200, 12.000 dividido por 10, que é o tempo de vida útil. Então, recapitulando aqui, só para não restar dúvida. 12.000 é o valor depreciável. Eu dividi pela vida útil dele. Nós temos 1.200 ao ano. Dividimos por 12, nós temos R$100 mensal. Inverti, por isso que deu errado. Beleza? 47, uma sociedade iniciou as atividades em janeiro. Ao final do período apresentou os saldos abaixo. Após a destinação do resultado, nós temos que calcular o valor do imobilizado. Questão bem simples. Aqui estava o cálculo, né? Por isso que bem fácil. Só para a gente poder perder tempo, né? Um monte de conta e ele pede o valor do ativo imobilizado. Poderia pedir o total do ativo circulante, total do passivo, enfim. Mas aí a gente vai usar a conta de imóveis de uso, menos a depreciação, nós temos o montante do imobilizado de 17.280, alternativa letra A. Questão enorme, uma resolução bem simples. Uma sociedade apresentou os dados abaixo. Weslan, Oi. coloca aí o slide, por favor. Dessa? Pode tirar. Beleza. A outra questão está pedindo... Nós temos que calcular o lucro líquido, né? Então, nós temos aqui as contas de resultado. Todas elas.
E aí nós vamos calcular o lucro líquido. Tô tendo que reaprender a fazer delineado, porque eu fiquei tanto tempo sem. Aí eu tô vendo isso aqui. E nós temos, montando a DRE com aquelas informações, DRE batida, né? Bem tranquilo. E aí, como ele está pedindo, tem várias informações, ou seja, cada alternativa tem uma resposta, né? Por exemplo, a letra A fala que o resultado antes do tributo sobre o lucro, imposto de renda, contribuição social é 287,067, que não é verdade. Resultado antes das receitas e despesas financeiras de 605, também não. Letra C, o lucro das operações continuadas de 236,77. Então, seria a letra D. O lucro bruto é de 450,476. Foi isso aí, lucro bruto. R$ 49 é de DLPA. A DMPL poderá ser incluída na DLPA, a qual é mais abrangente. Na verdade, é o contrário, né? Não é falso, é o contrário. A DLPA que abrange, ou seja, a DMPL é mais abrangente. Então, ela que considera que abrange a DLPA. Quando a entidade evidenciar o resultado da sua destinação nas explicativas, está desobrigada de publicar a DLPA. Também é uma alternativa falsa. Todas as entidades deverão apresentar a DMPL. Como a DMPL ainda não era obrigatória para todas as empresas, na época deveria informar em notas explicativas. E por último, a alternativa correta, que é a DLPA discriminará o saldo do período e as reversões de lucro e lucro líquido no período. Então, a letra A é a resposta da 49. 50 é... 49, cadê o outro slide? Não apareceu aqui, não. Agora sim. Cadê? Sumiu. É esse? O segundo. Esse. Obrigada. Letra A, né? É a letra A. Valeu. Assinale a opção que indica um evento cujo registro contábil aumenta simultaneamente ativo e passivo. Nós temos pagamento de prêmio de seguro, aquela questão lá da despesa antecipada, aquisição de veículos com pagamento a prazo, né, pagamento a prazo, recebimento de adiantamento de cliente por conta de serviço prestado e apuração do ICMS devido no período mediante compensação de saldos a recolher e a recuperar. O pagamento de prêmio de seguro aumenta e reduz o ativo circulante, aquela questão lá da despesa antecipada. Então, nós vamos debitar a despesa antecipada e vamos creditar a disponibilidade. A letra B, aumenta o ativo e não circulante, ou seja, aumenta o ativo não circulante e aumenta o passivo circulante. Recebimento de cliente, adiantamento de cliente, aumenta o ativo e aumenta o passivo. Quando a gente recebe um adiantamento de cliente, nós automaticamente contraímos uma obrigação, tá? Então, é registrado no passivo circulante uma conta de adiantamento de cliente. E ela foi, a contrapartida dela foi o caixa ou o banco, que aumentou em virtude do recebimento adiantado. Letra D, a apuração do ICMS a recolher, com compensação de ICMS a pagar, reduz o ativo e o passivo. É aquele confronto lá que nós fizemos naquela questão de apuração de ICMS. Então, é a letra C. Vamos. 51. Assinale a opção que apresenta apenas contas do ativo não circulante. Para adiantar aqui, nós temos a letra B. Duplicatas a receber a longo prazo, propriedade para investimento em imóveis e de uso, ações de emissão
própria tesouraria patrimônio líquido e aplicações financeiras de liquidez imediata disponível. Então, letra B, ela apresenta apenas contas do ativo não circulante. Faltam 3, 52, 53, 54. 52 para calcular o CMV, através dessa, pelo método da média ponderada. É aquele caso lá de cálculo do custo do estoque, PEPS, WEPS e PMP. Esse aqui é calculado pelo custo médio. Aí, para agilizar, nós tivemos um saldo inicial de 80 peças a R$20 cada. No dia 10, compramos 170 unidades a R$30. Então, o nosso custo foi de R$26,80. E no dia 20, nós vendemos 200 unidades, ao custo de R$26,80 cada. O custo total da venda foi de R$5.360, que é o gabarito da questão. E no dia 28, tivemos uma compra de 50 unidades a R$51. Atualizando o saldo, nós temos 100 unidades de R$38,90 cada. Custo médio. Soma e divide, né, pelo total. Custo da média ponderada. Tranquilo? A 53, CPC 16, para calcular o custo de aquisição de mercadorias. Aí nós temos frete, gasto com divulgação, gasto estimado necessário para concretizar a venda, preço de venda, tributos adicionais não recuperáveis e não incluídos no valor da aquisição, tributos recuperáveis incluídos no valor da aquisição. Então, a gente aplica aquele conceito de tributos recuperáveis, eles são adicionados, e os tributos não recuperáveis, ou seja, os recuperáveis nós diminuímos e os não recuperáveis nós aumentamos, somamos, né? Eles compõem o custo da mercadoria. O valor da mercadoria foi de R$1.000, e aí nós vamos calcular o custo desse estoque. A gente vai somar aí o valor da mercadoria, mais o frete, mais os tributos não recuperáveis, e diminuir os tributos recuperáveis, conforme eu falei. O custo dessas mercadorias foi de R$1.430. E, por último, a 54, que é para calcular o lucro bruto. Nós temos aí algumas contas de resultado e vamos montar a DRE para poder achar o lucro bruto. Temos aí a receita bruta de vendas, abatimentos e tributos sobre revendas, que são os descontos, ou seja, as contas redutoras da receita bruta, e o custo que deduz a receita líquida. Nós temos um lucro bruto de R$58.000. É muito importante considerar, conhecer a estrutura da DRE, porque questões vão pedir nesse sentido, né? Às vezes a resposta está no lucro bruto e você está quebrando a cabeça para calcular o lucro líquido. Aqui embaixo está só calculado o custo da mercadoria vendida. E foi aquele conceito de CPC 16, onde a gente aplica ali o valor da mercadoria, mais impostos não recuperáveis, mais o frete, seguros, despesas acessórias. E consideramos os abatimentos sobre compras, os tributos recuperáveis, os descontos comerciais, e a resposta da 54 é a letra C. E aí nós finalizamos os 54 exercícios. Beleza, pessoal?
Tudo tranquilo?